Hoje iremos falar sobre o Salmo de Asaf. Quem foi Asaf? Ele era um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Está escrito em 1 Crônicas 6, do 1 e 39 a 43. Asaf foi um músico importante na época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Podemos ler isso em 1 Crônica 15, do 16 ao 19. No Salmo de número 73, o salmista Asaf conta em seu testemunho de como quase caiu na tentação de seguir o estilo de vida do ímpio. Ele começa no verso 1 exaltando a Deus exatamente por tê-lo livrado disso. Como responsável pela música, logo fica claro que Asaf não era um crente que ia à igreja de vez em quando. Ele estava ali todos os dias, ou quase todos. Ele sabia muito bem quem era o seu Deus e conhecia bem os seus feitos. Ele sabia como Deus tinha tirado com mão forte e poderosa o povo hebreu da escravidão do Egito. Conhecia como Deus abriu o Mar Vermelho para que passassem a pés enxuto e como Deus destruiu o exército de Faraó no mesmo mar. Então, o que aconteceu com Asaf? Sabe, aqui eu lembro de um ditado, ou seja, de uma comparação que muitas vezes fazemos, porque a grama do vizinho está sempre mais verde que a minha. Asaf saiu na janela para olhar o vizinho, e então começou a fazer comparações, e na sua concepção a vida do ímpio era perfeita. Ele prospera, não adoece, maquina o mal e não é punido e sofre muito pouco. Certamente, ele estava observando a vida de um ímpio com boas condições financeiras, pois a realidade de um ímpio pobre não parece com a que é descrita aqui no Salmo 73. Quando Asaf começa a observar a vida do ímpio, ele deixa de viver pela fé e começa a ver com os olhos naturais. Então entra numa armadilha. Contempla o ímpio sendo próspero, arrogante, feliz e até sua morte era bonita. Ao ver isso, Asaf sente inveja. Asaf fez-me lembrar de Geazi, o moço de Eliseu, que só via o exército inimigo na frente e não enxergava os carros e cavaleiros de fogo pelejando por eles. História escrita no segundo livro de Reis 6, do 15 ao 17. No verso 13 do Salmo, lemos o seguinte: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Agora, com os olhos vendados, ele pensa que de nada adiantou ele servir a Deus com prontidão. Na sua mente não estava ganhando nada com isso. Logo em seguida, no verso 15, ele percebe que se apenas tivesse falado acerca de suas angústias íntimas, de sua crise de invejar os arrogantes, já teria traído a geração dos filhos de Deus. E mais ainda, ele entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas, nem compartilhadas, para não se tornarem um laço para os outros. No verso 16, ele diz que só de pensar em tudo isso foi uma tarefa pesada demais para ele. No entanto, uma decisão tinha que ser tomada, pois estar numa encruzilhada era uma situação muito ruim e perigosa. Então, Asaf tomou a decisão que mudou tudo, e no verso 17 ele fala: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Agora então, Asaf sai da janela e entra na porta da presença de Deus. Nesse momento, como Geazi, Asaf abre os olhos e começa a enxergar a verdade absoluta de Deus. Asaf percebe que seu coração se amargurou e que ele estava despedaçado por dentro, que foi tolo e ignorante. No verso 20, ele compara a vida dos ímpios com um sonho, que quando acorda já se esquece, e assim Deus não se lembra mais dos ímpios. Asaf chega a pensar que aos olhos de Deus ele devia estar parecendo um animal irracional, escrito no verso 22. Asaf viveu um momento de dúvida da fé,
Mas mesmo assim, Deus o guiara e direcionara seus passos. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Verso 24. Então ele chega à conclusão que o importante não é o que temos aqui, mas o que somos diante de Deus. De nada adianta ser bem-sucedido aqui na terra e não saber aonde vai passar a eternidade. O grande propósito de Deus sempre é e sempre será o de não enriquecer o crente e empobrecer o descrente, mas manter a sua presença pessoas dependentes dele, como eu e você. Onde o verdadeiro propósito na vida é aquele que toma posse da comunhão com Deus. Asaf percebe a realidade da presença de Deus. Ele percebeu que tinha a maior de todas as riquezas e que o ímpio não podia ter, que é a presença de Deus. Gosto do verso 25, quando ele confessa a Deus dizendo: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer eu na terra? Deus não o havia abandonado, Deus nunca abandona seus filhos. Na verdade, foi Asaf que desviou seu olhar de Deus. E para encerrar a nossa reflexão desse belíssimo salmo, quero ler o último verso que diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar os seus feitos. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja grato sempre.